cântico que foi tocado aqui agora, ministrado pelo Gilbert e cantado com a igreja, não podia ser melhor. Para o texto que vamos ler hoje, Romanos 8, versos 29 e 30. Você pensou nisso quando vocês separaram essa música? Pensaram? Pensaram? Romanos 8, versos 29 e 30, sem dúvida alguma, é um dos textos dos mais extraordinários textos escritos pelo apóstolo Paulo sobre o tema soberania de Deus na salvação do pecador. É um dos clássicos desse tema. O propósito, obviamente, de Deus ser soberano na salvação do pecador, obviamente nos traz a lembrança o fato de Romanos 8, 28, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e sem dúvida alguma a nossa salvação está dentro deste conteúdo, ou deste contexto de todas as coisas. Além desse aspecto, desse tema, soberania de Deus na salvação do homem, esse texto vai nos ajudar também a perceber a segurança que nós temos no fato de Deus, através da sua soberania em salvar pecadores. Deus nos garante não somente o fato da salvação iniciada nele, na vontade dele, mas também como nos dá a segurança de saber que a salvação é algo iniciado em Deus e finalizado em Deus também. Isso gera todo tipo gera a esperança, a confiança e a segurança naquilo que nos foi dado, que é o presente da salvação, para pecadores completamente incapazes de produzir para si qualquer tipo de mérito que os habilite a receber a salvação que vem soberanamente das mãos de Deus. A resistência que algumas pessoas têm com a doutrina da eleição, que é o tema que está sendo abordado pelo apóstolo Paulo, na maioria das vezes está ligada a desconhecimento ou ao desconhecimento de verdades bíblicas consoladoras, encorajadoras, quando compreendidas dentro dos seus contextos, da maneira correta. Um outro motivo porque algumas pessoas têm uma resistência à doutrina bíblica da eleição é a dureza do coração, teimosia mesmo. E o pastor Steve Lawson, que é uma pessoa que eu respeito bastante, ele escreve o seguinte a respeito disso: a doutrina da eleição não é difícil de entender, ela é difícil de engolir, pois esmaga o nosso orgulho, nos coloca de joelhos e exalta a Deus. É por isso que a doutrina da eleição inquieta algumas pessoas que ou desconhecem todo o conteúdo bíblico que envolve tal doutrina, ou o outro lado da moeda, que é da dureza do coração, da indisposição de render-se a um ato soberano de Deus, de salvar o pecador conforme a sua vontade soberana. Vamos ler Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30, e depois vamos orar. Vamos ler juntos, acompanhe na sua Bíblia aí. Verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também. Amém. Oremos.
Pai querido, muitíssimo obrigado, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui agora prestando o nosso culto ao Senhor, o único que é digno de ser honrado, adorado, reconhecido como Salvador, Deus justo, amoroso, santo, aquele que mandou Jesus Cristo morrer na cruz pelos nossos pecados. Honramos ao Senhor, ó Deus, com este culto. Clamamos que o Senhor receba a nossa adoração e pela tua misericórdia, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos compreender, ó Deus, a beleza da obra da salvação e saiamos daqui comprometidos a te servir melhor, ó Deus, a ter um compromisso consciente com o Senhor diante de tão grande amor que foi demonstrado, ó Deus, por nós quando o Senhor enviou Jesus na cruz para morrer por pecadores, ó Deus, e nós somos os pecadores alcançados por este amor. Ajuda-nos a ter uma compreensão mais larga e mais profunda desta tão gloriosa verdade espiritual. Assim eu te peço, ó Pai, já agradecido em nome de Jesus. Amém. Ok, lá no verso 28 que vimos semana passada, nós vimos que a soberania de Deus garante ao crente no Senhor Jesus que Deus sempre está agindo em todas as coisas para o bem dos seus, de acordo com o seu propósito. E batemos bem nessa tecla semana passada. Agora aqui no verso 29, nós estamos vendo que o propósito desse bem supremo de Deus para o pecador, e o bem supremo de Deus é a salvação através de Jesus Cristo, para os pecadores completamente incapazes de gerar para si mesmos algum tipo de livramento para o seu pecado. Isso nos foi dado por Deus, e é isso que Deus chama do seu bem maior, o seu bem supremo, que é conferido àqueles que Ele salva através de Jesus Cristo. Aqui no verso 29, vemos que, no primeiro momento, o livramento da morte eterna que o pecado gera, ele nos é revertido através da obra de Cristo. E isso aconteceu por nós, pecadores, antes dos tempos eternos. Depois, se você quiser olhar com mais calma, vai lá para 2 Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 9, depois Tito, capítulo 1, verso 2, e você vai encontrar essa expressão, que Deus separou um povo para Ele, antes dos tempos eternos, antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, ser qualquer coisa, produzir algum tipo de fé, ou qualquer coisa que interessasse, ou que pudesse vir a interessar a Deus. Deus separou um povo para Ele, e Ele diz que isso aconteceu antes dos tempos eternos. E agora no verso 30, mais adiante vamos entrar em mais detalhes, o apóstolo Paulo ele vai descrever o desenrolar desse programa de Deus para os crentes até a consumação da nossa redenção, quando nós estaremos para sempre com Cristo nos céus. Mas para que a gente possa entender como é que esses versículos se relacionam com a nossa vida cristã agora, a gente precisa compreender os termos. E esses versos 29 e 30 têm expressões muito definitivas e pouco compreendidas. E vamos mastigar essas palavras-chave ou esses termos-chave que esses versos nos dão. No verso 29, nós temos os termos de antemão conheceu e o termo predestinou. A presciência, ou a mesma ideia de antemão conheceu, é a mesma ideia de presciência, não é simplesmente um conhecimento que Deus tem por causa da sua onisciência ou alguma coisa meramente intelectual. Não é isso que está sendo dito aqui pelo apóstolo Paulo quando ele fala de antemão conheceu, dentro da ideia da presciência. O conhecer de Deus sobre as coisas não é um mero saber das coisas. O conhecer de Deus, o saber de Deus, lá no Salmo 90, verso 2, diz que ele vai de eternidade a eternidade. Deus é criador, o soberano sobre todas as coisas.
da eternidade passada à eternidade futura. Tenta colocar data para isso. Não dá, né? Então o conhecimento de Deus se expande em dentro de uma realidade eterna. Então o significado do termo de antemão conheceu, aqui no nosso texto, está diretamente ligado ao fato de nós sermos pecadores. E não no ato de pecarmos. O nosso problema imediato não é o fato de que pecamos. O nosso problema espiritual é que nós somos pecadores. O nosso problema é com o fato de que nós somos pecadores. E não imediatamente com a realidade da consequência, que é o ato pecaminoso. E Deus, na sua eternidade, Ele conhece plenamente o fato de que depois da queda de Adão e de Eva, eu e você, nós somos pecadores. Isso é um problemão que Deus enxerga desde a eternidade passada. O ser humano não está doente por causa do pecado. O ser humano não está, de alguma forma, sentido ou abatido por causa do pecado, então ele precisa de uma ajuda de Deus para sair dessa situação atrapalhada que ele está. Não! O ser humano, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versos 1 e 2, diz que o ser humano está morto em pecados e delitos. Ele não tem um probleminha porque ele peca. Ele tem um problemão porque ele está morto, porque ele é pecador. E isso Deus sabe, desde a eternidade passada, que o homem lidaria com esta terrível morte. Por isso essa ideia de presciência ou de antemão conheceu está profundamente ligada à doutrina da soberania de Deus. E está sendo muito interessante poder falar desse tema que está sem a intenção. Eu não tive a intenção disso, mas está concordando diretamente com a sequência de Malaquias, de quarta-feira. Até com a classe de doutrina, está batendo no meio. Não é? Oi? Instituto Bíblico. Não é? Os temas estão concordando assim, e eu não fiz isso de propósito, não. Isso é muito gostoso. Essa questão da soberania de Deus é algo que eu comentei na quarta-feira, que eu creio que se nós cremos em Jesus, se já confessamos Jesus como Salvador, somos membros de alguma igreja evangélica, enfim, ninguém nega a soberania de Deus, a não ser que ela afete alguma conveniência minha. Aí eu começo a escolher o que da soberania de Deus é bom para mim. Isso é um erro muito grande. Porque nisso nós, com este senso equivocado da compreensão do que é um Deus soberano, nós questionamos verdades gloriosas a respeito da nossa salvação, que não deveríamos fazer isso. Existem pessoas que pensam que essa presciência de Deus é o conhecimento de Deus como um Deus onisciente, que vê os eventos futuros anteriormente, mas não determina nada absolutamente antes desses eventos acontecerem. Deus, o Deus que não desconhece os fatos por ser Deus e por ser onisciente, mas que não predetermina nada antes desses eventos acontecerem. É como se Deus do céu olhasse lá para o corredor da eternidade e tomasse nota de todos aqueles que estão naquele corredor, que viriam um dia a aceitá-lo pela fé, e Deus então vai lá e toma nota no nome de todos, e depois então disso, num tempo por vir, Deus então os escolhe, os elege, mas isso porque Ele já, na sua eternidade, já os viu no corredor daqueles que serão salvos, então mais à frente concorda com a escolha deles. Mas infelizmente não é assim não.
Oh, louvo a Deus, porque felizmente não é assim. Esse termo de antemão conheceu, em nosso texto, dentro do nosso contexto, ele significa explicitamente: Deus escolheu antes. De antemão conheceu. Deus escolheu primeiro, antes que aquelas pessoas, ou que qualquer pessoa pudesse vir a Ele pela fé. Se Deus tivesse olhado realmente como essa sugestão aqui propõe, tivesse olhado para baixo, né, do céu, lá para os corredores da eternidade, para achar alguém que iria escolhê-lo, irmãos, o fato é que Deus não acharia ninguém. Biblicamente, não haveria uma alma ali naquele corredor. Sabe por quê? Porque não há ninguém que busque a Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versos 10 a 11. O homem não é tão legal assim. O pecado estragou tudo, não estragou uma parte. O pecado estragou tudo. Isso não é Deus vindo ao encontro do pecador. E através do seu poder e da sua graça, ainda mediante o seu Espírito, convencer o homem do pecado e atrair o homem para Ele. Nós naturalmente não vamos a Deus. Não é assim. A nossa natureza depois da queda ficou estragada. Eu creio que é importante nós lembrarmos que é por causa da sua graça soberana que nós somos salvos. E não por qualquer coisa que a gente tenha feito. Acho importante a gente ressaltar isso, tenha feito ou até possamos vir a fazer. Eu quero usar apenas um texto para ilustrar esta afirmação, que é o conhecido texto Romanos 9, versos 11 a 13, inclusive mencionei aqui na quarta-feira, contexto ali de Esaú com Jacó. Antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aqueles que chama, foi dito a ela, a mãe então de Jacó e Esaú: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Deus não está procurando currículo daqueles que serão crentes. Deus está salvando pecadores mortos em pecados e delitos. E morto não tem como ter currículo. Morto está morto, espiritualmente. Então, o que nós, acredito que já podemos estar concluindo para o verso 29, é que o nosso Deus, Ele é o iniciador da nossa salvação, e nós somos aqueles que respondem. Respondemos sim. Deus não está balançando o dedinho e nos usando como marionetes, não. Deus nos chama e espera de nós a resposta. A resposta nossa é o reconhecimento de que somos pecadores e vamos na direção de Deus, batalhamos a partir daí por uma vida conforme a imagem de Cristo, lutamos por uma vida santificada. Deus requer a resposta do pecador arrependido, sim. Mas esse processo se inicia com Deus dando vida ao morto. E depois que o morto sai desse estado de morte espiritual, Deus requer, sim, que este que não está mais morto seja responsável diante da gloriosa salvação que recebeu. Então, de antemão conheceu, ou presciência de Deus, é sinônimo de eleição soberana. Então, no verso 29, nós vemos que depois que vemos que Deus de antemão conheceu, Ele predetermina o que serão aqueles que Ele soberanamente elegeu. Esse é mais um termo que nós temos que compreender corretamente. A melhor tradução para esse termo predestinou, dentro do seu contexto, significa tornar oficial, definitivo. O Deus que é soberano é o único que tem poder para predeterminar
a história. Então isso quer dizer que o pecado do homem não pode impedir Deus de realizar o que ele soberanamente propôs ou prometeu. O pecado do homem não frustra os propósitos de Deus, entristece a Deus que nós vemos nas Escrituras. Mas não frustrar o Deus soberano sobre a história. As palavras finais aqui, o finalzinho do verso 29, chamam a atenção para o objetivo final do conhecimento de Deus e do seu predestinar. O objetivo dele é a glória dele mesmo. Deus, quando separa um povo para ele e diz o que aquele povo será, o objetivo disso é sua própria glória. O objetivo disso é que ele seja exaltado e ele define bem claramente que é por meio de Jesus Cristo. Por isso que o tema da nossa mensagem é a Deus toda a glória. Essa é uma verdade que tem sido banalizada demais. Quando você liga aí, um rádio, uma televisão e vê um testemunho de um e de outro, parece que Deus que é o beneficiário de eu ter sido salvo. É tanta coisa boa, eu era tão ruim e eu fui tão bom por ter sido salvo. Olha como minha salvação foi maravilhosa, parece que Deus que é o beneficiário. A glória é toda de Deus, toda ela, de todas as coisas, inclusive da nossa salvação. Nós temos uma certa dificuldade de pensar na salvação como o fim e o começo de tudo em nossas vidas, porque temos uma tendência estranha de olhar para Jesus e para a salvação, olhamos para Jesus como alguém que, normalmente, alguém que pode fazer alguma coisa por mim, física, humana, temporal, terrena. Olhamos muito facilmente Jesus como alguém que faz alguma coisa prática para o meu dia a dia. Mas somos muito lentos a olhar para Jesus como Salvador. Nós olhamos muito rapidamente para Jesus como um fazedor de coisas. Mas somos demorados em olhar para Jesus como Salvador. Aquele que na cruz promoveu o que nos livra do inferno. Como somos lentos, como amamos o mundo. Amamos o mundo de uma maneira tão intensa e as coisas do mundo, que a salvação se torna uma lembrança necessária quando estamos na UTI, no hospital ou com alguma crise muito grande. Mas quando estamos bem, a tendência é não pensar em um Jesus salvador, mas apenas em um Jesus funcional. Um Jesus que funcione para as minhas urgências terrenas. Isso é uma percepção completamente equivocada da soberania de Deus na salvação do homem. É errar o alvo no que diz respeito a compreender que a minha salvação não é por nenhum tipo de mérito meu. E quando eu compreendo que a salvação é algo que eu recebi pela graça somente, eu tenho uma postura de gratidão e de adoração a Deus que muda a minha mente, muda o meu culto. Essa expressão que nós vemos aqui, o a fim de que, no verso 29, ela aponta para a glória de Deus. Deus promovendo a sua própria glória, quando ele salva pecadores através de Jesus Cristo, o primogênito dele. Olha o que o verso 29 diz. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que, a ideia de igual a, primogênito entre muitos irmãos. Temos que pensar melhor nisso. Essa posição de primogênito nas Escrituras é uma posição, principalmente no contexto no primeiro século, isso tinha um peso maior, continua dentro da realidade de existir o primogênito, o primeiro filho, mas no primeiro século isso tinha um peso muito grande. Era uma posição lá antes ainda, nos dias do Antigo Testamento, nas Escrituras. A ideia de preeminência, de prestígio, de autoridade. Esse é o objetivo de Deus para Jesus Cristo em relação a nós. Ou seja, Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem dos seus filhos. Vimos isso no verso 28. E Deus não só nos escolheu lá na eternidade passada, como também
predestinou, determinou um plano específico pelo qual todos os seus filhos serão conformes à imagem do seu primogênito. Nós fomos chamados à salvação para estarmos conformados ao seu primogênito, e o primogênito de Deus é Jesus Cristo. É para a glória de Deus que fomos salvos. A nossa salvação não é um broche para pendurar na blusa, não é uma carteirinha de membro de igreja. Nossa salvação não é uma camiseta que vamos daqui a pouco estar comprando. A nossa salvação é uma honra, é um privilégio que Deus nos deu, nos tirando da morte espiritual e nos dando vida. Para a glória dele, para que sejamos cada vez mais parecidos com o seu primogênito, Jesus Cristo. Essa semelhança, essa imagem que nós estamos vendo aqui proposta conforme a imagem do seu Filho, é o caráter de Jesus Cristo que nós temos que mostrar como igreja, como crentes, como salvos. Temos que demonstrar, vivenciar este caráter de Cristo. A glória de Deus, ela está ligada inseparavelmente ao nosso bem ou do nosso bem, e podemos então, por isso, ter certeza de que Deus vai cumprir seus propósitos na vida daqueles que Ele salva. Porque a glória dele está envolvida. A nossa segurança eterna, nós temos garantida, a nossa salvação, ela é garantida por quê? Porque eu sou legal? Porque eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Mogi Guaçu? Não, é porque Deus tem a glória dele envolvida na nossa salvação. Que o Deus predeterminou que os salvos serão conforme a imagem do seu Filho, para que o caráter de Cristo seja visto através da igreja. É nisso que está a base da nossa salvação. Aí finalmente chegamos no verso 30. E aqui vemos o desenrolar do programa de Deus para os crentes, até a consumação da nossa redenção. Como que a coisa acontece? Como que se desenrola a salvação para aqueles que Deus predestinou? O verso 30 diz assim, vamos ler juntos? Aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também. Pois é, irmãos, mais uma vez vamos pensar no que significam esses termos. O chamado. O chamado é aquele momento onde os eleitos ainda descrentes, os eleitos que ainda não tiveram encontro com Cristo Jesus, é aquele momento onde eles são irresistivelmente convidados a fazer parte da família de Deus. Este é o chamado que vem do Senhor. É quando Deus vem com a sua graça irresistível, mediante o seu Espírito Santo, e convence o homem que o seu maior problema, derradeiro problema, é o pecado. O pecado como um fato, e não como um ato. Porque o pecado como um fato representa a nossa morte espiritual, a separação que o homem tem de Deus que o pecado causa. E é isso que Deus leva ao homem, este convencimento quando Ele o chama. Depois nós vemos a justificação. Nós temos falado bastante na série de Romanos sobre justificação. E a justificação é algo maravilhoso. A justificação dentro desse programa de Deus de separar, determinar desde os tempos eternos um povo para Ele e predestinar o que eles seriam ou serão, envolve a justificação, que é o benefício que o pecador arrependido recebe através unicamente da obra de Jesus Cristo. O pecador, depois de ter sido alcançado pela graça soberana de Deus, lamentavelmente, nós como pecadores salvos sabemos que ainda pecamos, mas o pecado não nos domina mais. Não somos mais escravos do pecado.
O pecado hoje me aflige. O pecado hoje me entristece porque entristece o meu Salvador. Pecado é algo que eu combato hoje. E eu só me apresento diante de Deus em oração, crendo que estou diante dele, do seu trono, quando oro, em nome de Jesus, porque Jesus me justificou quando morreu na cruz pelo meu pecado. É só por isso que o pecador pode apresentar-se diante de Deus. Então o Senhor não somente nos predestinou, mas Ele nos chamou, Ele nos justificou e também glorificou. É isso que eu quis dizer quando disse que Deus inicia a nossa salvação e também conclui. A glorificação é aquilo que se dará na realidade quando estivermos para sempre com o Senhor. É uma realização futura. É tudo aquilo que Deus nos disse que seremos nele. É a glorificação. Algo que vai se consumar plenamente quando não tivermos mais essa dureza desse peso, como o apóstolo Paulo gemeu tantas vezes, né? O que faço é o que não quero, o que quero é o que não faço. Quem me livrará do peso desta morte? Esses gemidos de Paulo, porque ele lutava contra o pecado. Esta glorificação é quando não tivermos mais nada para gemer, porque estaremos para sempre com o Senhor. Tudo isso é providência divina. Perceba que desde a eleição até a glorificação, tudo está sob o controle de Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus o tempo todo em nossa salvação. Sabe qual é a nossa participação? É a do morto, sem poder fazer nada, e Deus soberanamente dando vida em quem não podia fazer nada por si mesmo. E aí então, nós, vivos em Jesus Cristo, o adoramos, o servimos, aí bendizemos o seu nome. Então, a partir da eleição até a glorificação, toda a obra, toda a glória, ela é devida a Deus. Amém. Irmãos, se Deus tem o propósito de nos conformar, de nos levar a estarmos identificados com a imagem de Cristo, seu primogênito, para que Ele seja glorificado nisso, nós não podemos achar que a santificação é opcional. Na verdade, o Senhor Jesus já afirma em Tessalonicenses: sede santos, porque eu sou santo. Então, santificação não é uma coisa que eu vou ser quando crescer, que eu vou, quando der, eu vou buscar uma vida santificada. Não! Se a nossa salvação está dentro do projeto de Deus em ser glorificado, porque nós estamos sendo conformados a cada dia à imagem do seu primogênito, se esse projeto de Deus é para que ele seja glorificado, logo, santificação não é opção. Se a glória de Deus está ligada à nossa santificação, nós temos que levar muito, muito a sério o dano que o pecado causa. Eu creio que foi no Instituto Bíblico essa semana, que nós temos que definitivamente parar de achar que temos que dar aula de teologia para as pessoas sem Cristo. Eu não tenho que ensinar teologia para as pessoas sem Jesus. A pessoa sem Jesus, ela tem que perceber, e obviamente isso é pela obra do Espírito Santo, eu sou aquele que anuncia a boa nova do Evangelho, mas Deus é aquele que convence o homem do pecado. O que as pessoas precisam saber é que elas são pecadoras e que o pecado é algo mortal. E que essa condição que elas se encontram, que você um dia se encontrou, ela nos separa de Deus. Estamos perdidos, mas Deus providenciou um meio para que não continuemos mais perdidos e mortos em pecados e delitos. Deus mandou o seu Filho morrer na cruz por pecadores. É isso que as pessoas estão carentes de ouvir, precisando urgentemente ouvir. Depois do discipulado, a gente ensina as belezas de Cristo, as verdades que temos na palavra de Deus, tão gloriosas e consoladoras. Mas o que o homem precisa saber é que ele é pecador. E você precisa testemunhar para ele que você luta contra o pecado também, mas você não é mais escravo do pecado. O nome disso é santificação. Por quê? Porque na nossa salvação está envolvida a glória de Deus.
Nossa salvação não foi um evento que aconteceu muito legal na minha vida e agora é uma lembrança do passado. Não! A sua santificação envolve a glória de Deus, porque Deus te salvou para que você seja todo dia mais parecido com o seu primogênito Jesus Cristo. Foi por isso que nós fomos salvos. Então, a soberania de Deus sobre a nossa salvação, precisamos compreender também que ela não é desculpa para nós minimizarmos a nossa luta contra o pecado. Alguns podem pensar, né? Ô pastor, eu sou salvo mesmo, então não preciso me preocupar mais. Contrário, exatamente porque a glória de Deus está envolvida na minha salvação, é que pecado precisa ser algo que eu tenho que combater com temor e tremor. E tenho o poder do Espírito Santo para isso também. Se eu não faço, é negligência. Por outro lado, obviamente, a soberania de Deus na nossa salvação também é maravilhosa, porque também é a nossa segurança, também é a nossa certeza. E precisa ser a derradeira motivação para trabalharmos alegre e intensamente por uma vida santificada para a glória de Deus, conforme vimos aqui exposto no projeto de Deus em salvar o pecador. Precisamos servir o Senhor alegremente. Por quê? Porque a igreja é legal, porque a nossa igreja tem pessoas legais. Isso é passageiro demais. Daqui a pouco alguém pisa no teu calo, você não acha mais a igreja legal. Se você está dependendo de pessoas legais para ser um crente bom, você está perdido. Porque nós somos pecadores. Temos que zelar muito para que possamos continuar no amor de Cristo, pacientemente, cuidando, zelando uns pelos outros, exercitando o fruto do Espírito. Senão a gente se mata. É ou não é? O que nos faz estar aqui e servindo a Deus alegremente, é o fato de que a nossa salvação, ela está dentro do projeto de Deus, da sua própria glória, de sermos parecidos todo dia com o Senhor Jesus. É por isso que servimos alegremente. É por isso que devemos adorá-lo alegremente. Nos envolver no testemunho de Cristo Jesus às pessoas perdidas. Servir aqui uns aos outros alegremente por causa daquilo que Deus já fez por mim e por você, para a glória dele e para o nosso bem. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos servir ao nosso Senhor alegremente, para que Ele seja honrado, glorificado em tudo o que fazemos. Oremos. Pai querido, muitíssimo obrigado mais uma vez por podermos, Senhor, lidar com a Tua palavra, ó Deus, como ela está aqui. Não preocupados com que conceitos ou preconceitos, mas olharmos para a Tua palavra como ela está aqui. Ajuda-nos, ó Deus, a ter grande alegria na salvação que recebemos. Ajuda-nos a ter responsabilidade diante de tão grande salvação. Ajuda-nos a compreender, ó Deus, que a nossa salvação envolve a Tua glória. Por isso, santificação, esse exercício da vida cristã, este repúdio ao pecado e a nossa vida num contexto de adoração e serviço, é algo que é um resultado direto da nossa alegria de termos sido salvos por graça soberana. Muito obrigado, Deus. Se há alguém aqui que ainda não teve um encontro com Cristo Jesus, mas agora entende que é pecador, e que Jesus Cristo morreu na cruz por pecadores, para que não estivéssemos mais separados de Deus, muito pelo contrário, que agora nós estivéssemos em Cristo Jesus totalmente ligados a Deus pela obra de Cristo. Se alguém entende isso, que Cristo morreu na cruz pelo seu pecado, que possa agora no seu coração render-se, desistir de fazer as coisas do seu jeito e render-se unicamente ao projeto amoroso de Deus em salvar pecadores. Muito obrigado, Deus. Ajuda-nos a ter esta alegria santa, esse compromisso cada vez maior em Te servir e honrar o Senhor com as nossas vidas. Assim eu te peço, Pai, muito agradecido
peço que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, dá-nos uma volta segura, ó Pai, uma semana abençoada. Nos dirija, ó Deus, nas decisões, no trabalho, na escola, na convivência familiar, dá sabedoria, dá direção, ajuda-nos a te honrar em tudo isso também. Assim eu te peço, muito agradecido em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, queridos irmãos, hoje até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar. Tenham seu tempo de oração.